Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 315º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, livro de Salmos, capítulo 111 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 a 71. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor seu Deus. Naquele dia jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir.
mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltavam para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim na infidelidade que cometeram contra mim. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos, até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá, ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Castigo e perdão. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança.
Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome. Não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul: Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel entregou esta mensagem em 14 de agosto de 591 a.C. para alguns dos anciãos judeus que tinham vindo à sua casa para consultar o Senhor, conforme versículo 1. Contudo, o profeta sabia que o coração deles não era reto para com Deus e que eles não tinham direito de pedir instruções divinas, conforme versículos 30 a 32. E também confere no capítulo 14, versículos 1 a 3 e capítulo 33, versículos 30 a 33. A disposição de submeter-se e obedecer é a marca da pessoa que pode buscar a direção de Deus e esperar recebê-la. A resposta de Ezequiel a tal pedido foi rever a história da nação de Israel e mostrar as frequentes rebeliões do povo, bem como a graciosa longanimidade do Senhor. As Escrituras ensinam que Deus está realizando seus propósitos para com as nações. Referência a Daniel 5, versículo 21, capítulo 7, versículo 27, Atos 14, versículos 14 a 18, capítulo 17, versículos 22 a 31. E que seu povo, Israel, está no coração desse plano. Outros povos são mencionados nas Escrituras, principalmente quando estão relacionados com Israel. Afinal, os israelitas são a única nação com a qual Deus teve um relacionamento baseado em aliança. Continuando, a exposição bíblica dos versículos 1 a 26. Ao rever a história da nação, Deus estava julgando a geração atual, porque ela era culpada dos mesmos pecados de incredulidade e de rebelião. Jeremias disse que sua geração de judeus foi ainda pior do que a de seus pais, conforme Jeremias 16, versículo 12. Neste resumo histórico, o Senhor provou que havia sido coerente em seu trato com os judeus, os exilados
se queixavam de que Deus não havia tratado Israel de forma justa, conforme Ezequiel 18, versículo 2, 19, 25 e 29. Mas a história de sua nação provava que Deus não só era justo com Israel, mas também muito longânimo e misericordioso. O Todo-Poderoso não estava punindo os judeus nos dias de Ezequiel por causa dos pecados de seus pais cometidos séculos antes, mas porque os contemporâneos do profeta haviam cometido os mesmos pecados. Foi por isso que Deus recapitulou a história de Israel. Exposição bíblica dos versículos 27 a 30. Josué trouxe o povo para Canaã e liderou na derrota do inimigo e na reivindicação da terra. Antes de morrer, o líder cuidou da distribuição do território para várias tribos e incentivou cada uma delas a tomar posse das terras que lhe haviam sido concedidas. Moisés, antes, havia ordenado ao povo para eliminar a religião ímpia dos habitantes de Canaã, referência Êxodo 34, versículos 11 a 17 e Deuteronômio, capítulo 7. E advertido os judeus de que, se o povo não obedecesse, seus filhos seriam idólatras e perderiam a terra prometida. A história mostra que foi exatamente isso que aconteceu. O povo cobiçou os deuses cananeus e participou dos ritos imundos da adoração pagã nos lugares altos. Exposição bíblica dos versículos 31 a 32. Esta é a mensagem para as pessoas da geração de Ezequiel. Elas estavam vivendo como os seus antepassados. Até o dia de hoje, elas estavam pecando contra o Senhor, ignorando o seu privilégio de ser povo especial de Deus, conforme Números 23, versículo 9. Os ancestrais quiseram ser como as nações pagãs em sua adoração e em sua liderança. Referência 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5. O Senhor, então, permitiu que eles fizessem a própria vontade e depois os puniu. Uma vez na Babilônia, faça do jeito que os babilônios fazem. Era a filosofia dos exilados. No entanto, eles já eram idólatras antes de irem para o exílio. Compreendendo o versículo 34, esta declaração implica muito mais do que a libertação dos exilados da Babilônia. Ela se refere ao novo ajuntamento de Israel no futuro, dentre as nações do mundo para as quais o povo foi espalhado. Referência a Deuteronômio 30, versículos 1 a 8. Deus promete tirá-los, mas também diz que irá levá-los para o deserto. Ezequiel 20, versículos 35 e 36. Onde o Senhor tratará dos seus pecados e irá purificá-lo de sua rebelião. Conforme capítulo 36, versículos 24 a 25. E o livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 14 e 15. A exposição bíblica do capítulo 20, versículo 45 ao capítulo 21, versículo 32. Nas escrituras hebraicas, o capítulo 21 começa com Ezequiel 20, versículo 45. E este é o melhor arranjo porque Ezequiel 20, versículos 45 a 49, introduz o juízo vindouro sobre Judá e Jerusalém. O profeta explicou a responsabilidade individual das pessoas e de seus dirigentes, assim como a responsabilidade de Israel como nação. Aqui Ezequiel se concentrou no fato de que cabe a Deus punir seu povo quando este se rebela contra ele. Afinal, o Senhor é fiel ao seu caráter e leal à sua aliança. E eu encerro o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, trago a exposição bíblica dos versículos 45 a 49. Muitas vezes neste livro Deus mandou o seu servo virar o rosto e falar ou profetizar contra algo ou alguém, conforme versículos 46, capítulo 13, versículo 17, capítulo 21, versículo 2, capítulo 25, versículo 2, capítulo 28, versículo 21, capítulo 29, versículo 2, capítulo 35, versículo 2, capítulo 38, versículo 2. Esta era uma maneira de mostrar o alvo que seria acertado por seu juízo. Neste caso, Judá e Jerusalém, conforme capítulo 21, versículos 1 e 2, o profeta assumiu a postura da disciplina severa quando anunciou que a ameaça daquele juízo estava prestes a vir sobre o sul, o Negueb, e Judá e Jerusalém estavam no território ao sul
da Babilônia. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 111, é a exposição bíblica dos versículos 2 a 6. O povo de Deus não vive no passado, mas sabe usá-lo para ter estímulo no presente e esperança para o futuro. A comemoração de dias e semanas especiais, conforme ordenado em Levítico 23, foi uma maneira pela qual o Senhor ajudou o seu povo a se lembrar dos grandes feitos que ele operou. Contudo, mais ainda, suas obras revelam seus atributos, pois, com ele, elas são grandes. Referência, Salmos 111, versículo 2. Gloriosas, majestosas e perfeitas, conforme versículo 3. Além de maravilhosas, misericordiosas e compassivas, conforme versículo 4. Poderosas e generosas, conforme versículo 6. Fiéis, justas e confiáveis, conforme versículo 7. Além de santas e temíveis, conforme versículo 9. Quem não conseguiria confiar em um Deus com esse tipo de caráter? Compreendendo o versículo 4, a nação judaica deixou pedras memoriais depois de entrar em Canaã, conforme Josué 4, versículos 1 a 7, e durante sua passagem pela terra. Aos pais judeus foi ordenado ensinar aos seus filhos o significado de tais monumentos e das festas especiais, conforme Êxodo 13, versículos 3 a 10, Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, Josué 4, versículos 4 a 7. Hoje, não existem lugares sagrados onde Deus habite de forma exclusiva, mas há muitos lugares nos quais o Senhor pode trazer à nossa mente lembranças edificantes que nos ajudem a lembrar de sua grandeza e graça. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Mediante as obras de Deus foi fácil a transição para a sua palavra. Afinal, foi a palavra de Deus que trouxe todas as coisas à existência e que as mantém unidas. Conforme capítulo 33, versículos 6 a 11. O Senhor deu sua lei ao seu povo para que esse povo pudesse desfrutar de suas bênçãos. Sua justiça é para sempre, conforme versículo 3. Mas o mesmo se aplica às suas alianças, conforme versículos 5 e 9, e aos seus preceitos, conforme versículo 8. A palavra de Deus é confiável e podemos crer nela. Os preceitos do Senhor são dados em amor e suas promessas nunca falham. Compreendendo o versículo 9, para os judeus o nome de Deus era tão temível que eles não pronunciavam a palavra Senhor, substituindo-a por Adonai, para não blasfemarem involuntariamente contra o seu santo nome. Quisera o povo de Deus hoje ter essa reverência toda pelo nome do Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 111, trago o versículo 10. O temor ao nome de Deus leva à importância de temer ao Senhor e obedecer à sua vontade. Este é um tema mencionado com frequência nas Escrituras, especialmente no livro de Provérbios.
Não se trata daquele tipo de temor submisso do criminoso diante do juiz, mas do temor amoroso e reverente de uma criança por seus pais. Se quisermos entender as obras e a palavra de Deus, devemos preservar esse temor reverente ao Senhor, atitude que é a base para recebermos sabedoria e entendimento espiritual. A palavra princípio significa a parte principal e, sem isso, não estamos preparados para aprender a verdade de Deus. Contudo, quem teme ao Senhor deve necessariamente obedecer-lhe e a obediência é importante para o entendimento espiritual. Referência: livro do apóstolo João, capítulo 7, versículo 17. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 71. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta! E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize! Quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus
diante do sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 a 71, trago o versículo 44. Existe um fenômeno orgânico raro chamado hematidrose, no qual, sob grande estresse emocional, um pequeno vaso sanguíneo se rompe nas glândulas sudoríparas e produz uma mistura de sangue e suor. O primeiro Adão pecou em um jardim e foi condenado a viver sob o suor do rosto, conforme Gênesis 3, versículo 19. Jesus, o último Adão, obedeceu ao Pai em um jardim e venceu o pecado adâmico, conforme Romanos 5, versículos 12 a 21. Compreendendo o versículo 46, uma comparação entre os evangelhos revela que Jesus orou 3 vezes falando sobre o cálice e voltou 3 vezes aos discípulos, somente para encontrá-los dormindo. Eles absolutamente não se deram conta da provação e do perigo que os aguardava, e como teria sido importante para Jesus, ao enfrentar o Calvário, ter recebido o apoio das orações deles, conforme Hebreus 5, versículos 7 e 8. Exposição bíblica dos versículos 47 a 53. Era costume dos discípulos naquela época saudarem seus mestres com um beijo amável e respeitoso. Judas usou essa prática a fim de sinalizar quem Jesus era para que, assim, os oficiais o prendessem, conforme Mateus 26, versículos 48 e 49. Jesus havia ensinado dia após dia no templo e, apesar disso, os guardas não conseguiram reconhecê-lo. A exposição bíblica dos versículos 49 a 53 é típico de Jesus agir segundo a graça, enquanto outros agem com malícia. Referência a Salmos 103, versículo 10. Ele demonstrou graça a Pedro ao repreender seu pecado presunçoso e ao reparar o dano que ele havia causado. Cristo mostrou graça ao Malco, um simples servo, ao curar sua orelha ferida, e mostrou graça ao mundo inteiro ao se entregar deliberadamente à multidão para ir ao Calvário. Ele não veio para julgar, mas para salvar. Referência a Lucas 19, versículo 10 e João 3, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 60 a 62. Jesus, enquanto seguia para a provação seguinte, se virou e olhou para Pedro, e esse olhar partiu o coração do apóstolo. Enquanto os espectadores estavam acompanhando os acontecimentos com Jesus, Pedro escapou e saiu para chorar amargamente. É mérito de Pedro que tudo o que o Senhor precisou fazer para trazê-lo ao arrependimento foi olhar para ele. O milagre do canto do galo disse ao discípulo que um novo dia estava nascendo. Afinal, é isso que significa o canto do galo. Não era um novo dia para Judas ou para os inimigos do Senhor, mas o amanhecer trouxe a chance para Pedro arrepender-se e chorar amargamente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Referência a Salmos 51, versículo 17. Na manhã da ressurreição, o anjo enviou uma mensagem especial para encorajar Pedro, conforme Marcos 16, versículo 7. E o próprio Senhor apareceu naquele dia, restituindo-lhe a comunhão. Referência a Lucas 24, versículo 34.
E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também do livro do apóstolo Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 a 71, trago o versículo 71. Somente Lucas registra a pergunta direta no versículo 70 e a resposta direta de Nosso Senhor, que foi: vós estáis dizendo que eu sou? Eles usariam esse testemunho mais tarde ao levarem-no para Pilatos. Referência a João 19, versículo 7. Alguns teólogos liberais dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus, e nós nos admiramos que eles façam isso mesmo tendo o testemunho desse julgamento oficial. Os líderes religiosos judeus sabiam o que Jesus estava falando, e é por isso que o condenaram por blasfêmia. O julgamento religioso havia terminado. O passo seguinte era fazê-lo passar por um julgamento civil e convencer o governador romano de que Jesus de Nazaré era um criminoso digno de morte. O Filho de Deus devia ser crucificado e só os romanos podiam fazer isso. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.